Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Futuro Agora, o podcast das Aptes. Eu sou o Pablo, um dos fundadores das Aptes. E hoje estou aqui nesse episódio do Futuro Agora, o nosso podcast que a gente fala com lideranças da área de negócios, da área de tecnologia, sobre o futuro, né? Essas pessoas que estão liderando a construção do futuro, por isso o Futuro Agora. E hoje nós temos aqui alguns convidados especiais. Estamos aqui com o Mauro Negrete, que ele é fundador da ForSky, ele é conselheiro, investidor de startups. Mauro, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite. Também estou aqui com o Eduardo Sgobi, ele é CEO, fundador da Eden Finance Group. Eduardo, obrigado também por estar aqui com a gente hoje. Pablo, Denis, muito obrigado, é um prazer imenso. Quero agradecer também a Tânia, que foi quem trouxe essa oportunidade para nós. É um prazer imenso conhecê-los, Mauro. Estou muito feliz de estar aqui ao seu lado. Igualmente. A companhia está muito boa, eu do meu. Obrigado, gente. E trouxe aqui para ajudar a entrevistar esses feras aqui também, meu sócio e head de operações das Aptes, o Denis Kawaguchi. Denis, obrigado por ajudar eu aqui nessa tarefa de conversar pessoas tão interessantes e com uma história tão encantadoras que as pessoas vão gostar de escutar também, né? Muito bacana, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, né? E vamos lá, vamos bater esse papo aqui que vai ser muito bacana. A gente gosta de começar conhecendo a história de vocês, né? Então, Mauro, se puder começar a contar um pouquinho da sua história. Claro. Bom, a minha história, minha origem é tecnologia, né? Eu sou oriundo da área de tecnologia, mas ao longo da minha carreira profissional, eu fui passando por transformações, né? Eu posso falar que não foram planejadas, porque na vida nem tudo a gente consegue planejar, né? Mas eu entrei na área de tecnologia por acaso, né? Eu sou formado em física e eu queria seguir a linha acadêmica física. Mas no Brasil a linha acadêmica é muito difícil, pesquisa, e aí eu fui sugado pela área de tecnologia no momento de um apagão de mão de obra lá nos anos 80, quando começou a área de processamento de dados crescer, existiu um apagão de mão de obra. Eu trabalhava no banco público, trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, no Banespa, e eu tive a oportunidade no banco de passar por um treinamento, que as grandes empresas formavam um centro de treinamentos para formar mão de obra naquela época. Passei por um treinamento e, a partir daí, eu segui minha carreira na área de tecnologia. Comecei no banco, depois passei por várias empresas, né? E fui construindo essa carreira. Ao longo dessa carreira, eu fui mudando, saindo um pouco da área de tecnologia, indo para operações, estratégia, produtos, né? E essa foi a minha carreira. Eu acho que eu tenho uma diferença em relação a muitos profissionais, que eu trabalhei em várias indústrias diferentes, né? Então, eu comecei no mercado financeiro, do mercado financeiro eu fui para a indústria de processos e manufatura. Eu fui trabalhar num grande grupo industrial que tinha lá várias linhas de negócio, então passei por vários tipos de indústria, né? E quando a gente fala em indústria, as indústrias são diferentes. Você fala indústria de manufatura, indústria de processo, elas são diferentes, né? Uma indústria química de uma indústria de veículos, elas são completamente diferentes. Então, trabalhei nessas indústrias. Depois, fui para uma indústria de bem de consumo. Fui trabalhar na Alpargatas, que, na época, a gente produzia calçados, vestuário, enfim, tinha uma rede de varejo muito grande, então também me envolvi com varejo. Depois fui para uma trading, e trading é um mercado completamente diferente. Com trading aprendi muito sobre comércio exterior, trabalhei muitos anos numa trading, era a maior trading brasileira na época. Logística, que a gente trouxe uma operação grande de uma empresa internacional de logística para o Brasil. E na trading, né, era uma empresa que prestava serviço para grandes empresas brasileiras e internacionais, eu me envolvia em outras indústrias, indústria farmacêutica, indústria automobilística, indústria de luxo, enfim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários negócios diferentes, né? Normalmente, você tem uma carreira muito voltada para uma indústria única. Eu passei por várias indústrias. Depois, voltei para o mercado financeiro, novamente, para uma empresa de serviços financeiros. E essa empresa de serviços financeiros aí começa um espaço na minha carreira diferente. Foi uma indústria de serviços que estava sendo comprado por um fundo, né, em 2008. Esse deal não aconteceu por conta da crise de 2008. Os donos dessa empresa, os founders dessa empresa de serviços financeiros, nos chamaram, um grupo de executivos que o fundo ia colocar para tocar o management, que o fundo ia colocar para tocar o negócio.
os fundadores resolveram contratar para preparar para vender essa empresa para um outro investidor, né? E aí esse negócio nós vendemos para a CETIP, foi um deal muito grande, era uma empresa pequena, de 180 funcionários aproximadamente, mas era um business muito interessante, foi o primeiro unicórnio brasileiro. A gente participei do management dessa empresa que a gente vendeu para a CETIP em 2010, e aí toquei esse negócio na CETIP junto com esse grupo até a fusão da B3, até a existência da B3, aí tive uma carreira curta na B3 e em seguida saí. Então, voltei para o mercado financeiro. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da minha carreira, passar por várias indústrias diferentes. A origem é tecnologia, mas ao longo do caminho eu fui mudando. Perfeito. É mais ou menos essa a minha vida. Não, parabéns pela jornada. Muito bom, parabéns. Paralelamente, eu tive uma vida acadêmica, dei aula em cursos de pós-graduação e MBA por quase 15 anos, né? Então, paralelamente à vida executiva, eu tive uma vida acadêmica. Muito Legal. bom. E que dá vontade de fazer um podcast inteiro aqui já, né, Pablo? Exato. Porque foi interessante, porque nesse ramificações dessas histórias mas todas. porque nessa minha carreira eu passei por vários projetos interessantes, né? Sim. Então eu participei do projeto de automação bancária lá atrás, né? Porque eu trabalhava no laboratório de tecnologia de um banco grande e eu participei do processo de automação bancária. Depois eu coordenei um projeto de downsize, um dos primeiros projetos de downsize no Brasil, que era desativar os mainframes, nesse grupo industrial que eu trabalhei. Depois eu passei por um projeto interessante, que foi o projeto da Havaianas dentro da Alpargatas, né? No momento que foi feito o reposicionamento da Havaianas, Alpargatas e tal. Enfim, quando estava nessa trade, a gente trouxe uma empresa logística grande para o Brasil, a gente foi o primeiro operador logístico na Americanas.com, quando a Americanas.com começou no Brasil. Então, participei dos projetos de e-commerce. Então, foi bem interessante, porque foi muito bom. Muito... Ô, Mauro, e ainda te conhecendo um pouquinho mais, onde você está atuando hoje? Conta um pouquinho dos seus projetos atuais. Então, hoje, assim, a partir de 2013, 2011, 2013, eu comecei a me envolver com o ecossistema de startups, né? Basicamente fintechs, e comecei a fazer investimentos anjo em startups, né? Hoje tem um portfóliozinho de startups que eu invisto, mas assim, invisto em várias startups que algumas já viraram unicórnio, né? Então, sei lá, fui investidor do Banco Neon quando o Banco Neon começou, participei da Toro Investimentos, participei como investidor anjo, né? Na verdade, cheguei lá, né? Mas um ativo que a gente vendeu para a Toro, a gente teve um swap de ações. Participei da Toro, participei do mercado Bitcoin, enfim, tem várias startups aí que eu participei como investidor, algumas ainda estou lá no CapTable, tem algumas empresas, alguns players desse ecossistema que não são startups de negócio especificamente, que são venture builders, hubs de inovação, que eu sou investidor, mas, enfim, é mais ou menos hoje a minha vida. Eu sou conselheiro de algumas empresas atualmente, né? Dentre elas uma boutique de M&A, né? Que está um pouco aí também na história de vocês, e várias startups e negócios que eu sou investidor anjo. Então, hoje, conselheiro, investidor anjo e dou mentoria aí para vários negócios, né? Muito legal, Mauro. Passando a bola para você, Eduardo. Conta um pouquinho da sua história pra gente, pô. Quem que é o Eduardo Sgov? Vamos lá, eu brinquei e falei que assim, que hoje em dia o ideal é falar assim, vim de uma família humilde, não é verdade? Não fiz nada, montei algo de sucesso e deu certo. Não é assim que funciona. E deu sorte ainda, Dei sorte. Não é assim que funciona, né? Tem uma carreira talvez muito parecida com a do Mauro, né? Em áreas distintas, porque eu passei pela área, comecei como estudando contabilidade, então a minha ideia era fazer contabilidade, ser auditor, e aí, sendo muito franco, o que eu achava bacana, você conseguir entender o balanço das empresas e a partir dali extrair informações para poder estabelecer uma estratégia. Nesse aspecto eu não estava errado. Então eu comecei trabalhando no Banco Bradesco, numa agência que foi onde eu conheci a minha esposa. Eu sempre falo que eu não fiquei muito tempo, mas foi o suficiente para conhecer a minha esposa. Então desde 91 nós estamos juntos e graças ao Banco Bradesco, né? Numa agência, foi um período maravilhoso, em contato direto com os clientes. Então isso trouxe para mim essa veia comercial, essa veia negocial, que foi o grande impulsionador da minha carreira, porque muitas vezes você tem profissionais que são técnicos, mas poucos têm a habilidade da comunicação. Então, se a gente está fazendo aqui um podcast de futuro, um dos pilares fundamentais que a gente tem que ter é o processo da comunicação. E eu tinha o sonho de ser auditor, vou ser auditor, eu estudo contabilidade, vou ser auditor.
Fui ser auditor, percebi que não era para mim. Eu percebi que eu era muito mais consultor do que auditor. É o tipo de auditor que levantava os pontos e mostrava para o cliente para não ter que constar no relatório. Óbvio que o sócio da empresa de auditoria queria me matar, né? Não é assim que a gente trabalha aqui. Então eu percebi que eu tinha essa visão muito mais voltada numa estratégia mais contributiva do que eventualmente de apontar o que poderia ser feito ou não. Mas essa formação em auditoria, formação em contabilidade, foi os principais pilares para que eu desenvolvesse minha carreira. Então, daí fui convidado por um dos clientes, que era o Banco Francês e Brasileiro, para trabalhar numa área voltada para uma estratégia de implementação dos novos modelos de negócio, principalmente as exigências do Banco Central, época dos compulsórios, né? Depósito a prazo, depósito à vista, participei de todo esse processo de criação. Isso acabou me levando também para o Sudameris, porque quando o Banco Francês Brasileiro foi vendido para o Itaú, participei de um processo, fui para o Sudameris, fazendo parte de uma área chamada Relações Paris-Milão. Olha que nome chique, né? Então eu falei, bom, entrando nessa área aqui, uma coisa eu sei, eu vou trabalhar em Paris, eu vou trabalhar em Milão, né? Aí eu cheguei para conversar com o pessoal, falei assim, e alguém já fez estágio fora? Não, ninguém nunca saiu do país. E me falaram, e se você acha que você vai sair, esqueça. Eu falei, bom, começamos bem, né? Mas aquela questão de ter um olhar diferente da grande maioria, né? Aí eu perguntei, quem fala francês? Ninguém falava. Quem fala italiano? Uma moça que era filha de italiano. Eu falei, bom, tá dado o caminho, né? Estudava italiano de manhã, estudava francês à noite, com o tempo. Teve uma missão que veio para o Brasil. Nessa missão eu conversei, a minha diretora falou assim, olha, Eduardo, não vai arriscar nem o francês nem o italiano, porque eu não sei qual que é o seu nível, você não vai quebrar meu filme com o pessoal. Falei, ok, nas reuniões eu vou me comportar direitinho. Tava bom. Mas algumas coisas eu já sabia falar. Então, por exemplo, eu saía da sala eu via ele sair da sala de reunião e via, bom, alguém que é alto deve ser italiano, né? Aí chegava antes da máquina de café e de água e perguntava se ele queria água ou café italiano. E aí ele me respondia italiano o que queria e eu servia. E se sair alguém baixinho, vai, esse deve ser francês. Só se ele tivesse com roupa toda colorida, nada combinando com nada, era certeza. Aí quando eu chegava para conversar, falava em francês e isso fez com que eu tivesse conexão com essa missão que estava no Brasil. Isso foi um pouco de arrojo da minha parte, mas a hora que eu fui para a sala para falar de derivativo de crédito, algo que estava começando essa discussão no Brasil. E assim, uma das dicas que a gente tem que ter é estudar constantemente, né? Porque além do curso, fazia cursos na BMF, cursos na Bovespa, na época que não era B3, né? Eram separadas. Então, eu nunca precisei do banco falar para mim, vai fazer formação. Eu olhava lá o que tinha, pagava do bolso e me formava. Então, conhecimento nunca é demais. A hora que tivemos que falar de derivativo de crédito, a grande maioria não conhecia. E eu fui chamado, mas o diretor da área, que já pagava o curso de italiano e pagava o curso de francês, ele queria ver o resultado disso, né? Quando eu entrei na sala, eles fizeram a pergunta para mim, a minha gerente colocou a mão para aqui, eu respondesse para ela em português, ele falou, não, você estuda, responde, Eduardo, por favor. E eu respondi, e esse foi o pilar para que eu pudesse começar a criar uma conexão tanto com os profissionais da Banca Comercial Italiana, que era proprietária da Banco Sudameris, que ficava em Paris, e com os profissionais da Banco Sudameris. Então, já começou ali um vínculo de troca de informações com eles. Na sequência, surgiu uma oportunidade internacional de vir para onde? Uruguai. Nada a ver com os dois idiomas, Ainda bem que eu não tentei. Todo mundo fala Paris ou Milão, não, Uruguai. Uruguai. E foi muito interessante, porque à época o meu diretor, que era o José Manuel Braga, ele falou assim, Eduardo, estacionamos os carros e veio contar, Eduardo, surgiu uma vaga para um projeto interessante da Tor House, algo de tecnologia, né? Lá no Uruguai. Bom, eu pensei, eu não sou de tecnologia, também não falo espanhol, mas vamos lá, né? Se ele está falando, deve ter uma oportunidade mínima. Aí eu falei, não, Braga, eu posso ir. Aí eu falei, mas eu não te falei que eu estava te convidando. Aí eu falei, mas Braga, então você me falou por quê? Então, assim, eu posso ir. Ele falou, mas você fala espanhol? Eu falei, Braga, deixa eu contar uma coisa. Quando eu nasci, eu não falava nem português direito. Eu não sei se falo até hoje. Mas eu acho que essa grande questão da comunicação fez a diferença. Porque depois ele me chamou e falou assim, Eduardo, você sabe que eu não consigo pensar de profissional depois da nossa conversa? Então, eu era super jovem, estava com 24 anos à época. Fui para o Uruguai, conheci todos os colegas da América Latina, do Sudameris. E aí nós fizemos um clã, né? Eu sou da região da Moca, né? Eu falo que a Moca a gente trabalha ali ainda como os italianos, né? Fecha seu clubinho ali. E aí com os colegas... Temos isso em comum. Temos, também é da Moca, pronto aí. Então vocês sabem como é que é, a confraria, né? Trabalhando na confraria. E aí, olha só, e aí conversando com os colegas da América Latina, nós fechamos. Eu dizia para eles, olha, eu não sei se o que a gente manda para Paris está certo ou está errado. Eu sei que estão nos cobrando o tempo todo. Vamos combinar do que a gente vai mandar antes de enviar? Enviamos a mesma coisa. Se todo mundo enviar e estiver errado, vai ficar que Paris explicou errado para a gente.
Se estiver certo, ótimo, todo mundo ganhou. E assim fizemos. E aconteceu algo super interessante. O meu diretor começou a perceber que tinha mudança e tudo começou a chegar muito padronizado. Ele falou, tem algo errado. Ele era o vice-presidente lá. E aí ele me telefonou um dia. Eu atendi e falei, Eduardo, senhor Sofia, senhor Carlos Sofia, um beijão para o senhor. O senhor entende português, então não precisa nem falar em francês. E aí ele falou assim, Eduardo, você fala com... Toda vez que eu ligo para um colega, eu falo, por que você mudou? Ele me diz assim, porque eu conversei com o Eduardo. Ligo para o colega da Argentina. Não, o Eduardo me falou. Ligo para a Colômbia. Ele fala, não, que eu alinhei com o Eduardo. Vou falar com o teu colega lá do Peru. Não, que o Eduardo faz assim, eu resolvi fazer igual. Ele falou, você está fazendo um trabalho que você sabe que é nosso. Aí eu falei, pronto, agora a casa caiu, né? Fui me justificar e falou, não, nem perca seu tempo justificando. Já que você convence tão bem os seus colegas, vem fazer isso pelo menos no lugar certo. Você quer vir trabalhar em Paris? Então olha que interessante. Tomar risco, alinhamento, estratégia foi o que acabou me levando para Paris. Em Paris eu tive um contato muito bom com, na época era IAS, né, com a implementação do IFRS, né, controlador. Eu comecei a fazer o processo de consolidação das diversas informações da América Latina e conhecendo a realidade de cada um dos países. Então essa experiência internacional trouxe uma cabeça, assim, uma formação muito interessante, porque eu passei a entender realidade de outros países e levar muito das dificuldades que aqui nós temos, né, porque era assim, a época do fax, né. Recebi um fax na sexta-feira, meia-noite, para entregar alguma coisa na segunda-feira de manhã. Então, todo mundo passava aqui, o sábado, domingo, trabalhando 15 horas, 18 horas para poder entregar. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, isso é desumano. Porque eu vi a realidade de vocês. Vocês saem aqui às 5, 5 e meia e vão embora aproveitar o fim de semana. Mas vocês deixam a bucha para os colegas lá da América Latina. Então, assim, eu sei que vocês têm prazo para entregar, mas por que a gente não se antecipa? Por que a gente não começa a fazer aqui automação no lugar de ficar mandando fax? Vamos usar o Excel, vamos usar outras ferramentas, da House que tal, e vamos começar a trazer um processo aqui de estruturação para que todos tenham a possibilidade de antecipar os fatos e contribuir isso. Isso fez total diferença. E com essa diferença, comecei a ser chamado várias vezes para ir para a Banca Comerciale Italiana, para ajudá-los a responder questionamentos da Banca de Itália, que é o Banco Central Italiano, assim como eu fazia na França, respondendo para a Comissão Bancaire. Então, olha que interessante esse processo. Quando o Sudameris foi vendido para o ABN, ou quem está no processo de pré-venda para o Itaú, né, uma venda que não aconteceu, uma venda frustrada, na época já sabia que a Banco Sudameris seria fechada, iria vender todas as unidades, porque a Intesa tinha comprado, a Banca Comerciale não tinha interesse de ficar na América Latina. Meu diretor fez um convite para que permanecesse em Paris, mas eu pensei, desempregado lá, desempregado no meu país, fico no meu país, né? Aqui no Brasil eu sei me virar, lá eu não saberia me virar. Eu decidi voltar para o Brasil, não foi vendido, mas eu acabei indo para uma área interessante que eu também não tinha o menor conhecimento, a área de compliance. Uhum. Então, assim como o modo, eu me permiti ter novas experiências e não fiquei fadado a uma única área. Foi uma formação espetacular, porque eu uni fundamentos do que eu tinha tido em auditoria, do que eu tinha visto fora com relação a temas voltados para uma boa governança corporativa, a estratégia, processo para de compliance, chamar de compliance muito mais pro-business. Então, assim, não pode fazer dessa forma, mas pode fazer assim, a lei permite isso. E com isso a gente conseguiu trabalhar e fazer um trabalho fantástico. O Sudameris, à época, ele acabou se tornando uma das referências na área de compliance do mercado brasileiro. E eu tive a possibilidade de participar com um grupo de profissionais seletos do balizamento da função de compliance para o mercado como um todo. Então, foi muito interessante esse trabalho. Com isso veio a área de gestão de riscos, aí acabaram vindo a área de controles internos, que foi o fundamento para a transformação da minha carreira. Quando o ABN comprou o Sudameris, eu acabei assumindo a área de compliance da corretora de câmbio e valores mobiliários, a época que o ABN não tinha, que era o Banco Real para o público em geral não possuía. Eu assumi a área de compliance, mas novamente com essa cabeça mais de business, né? Então, contribuindo para o desenvolvimento da área. Afinal de contas, os salários têm que ser pagos, né? Tem que dar lucro, o acionista espera. Não adianta só falar não. É não porque, mas pode ser feito dessa forma. Isso contribuiu para que, à época, o João Luiz Pascoal, que era o diretor da área, e o José Berenguer, que hoje é um dos presidentes do Banco XP, eles acabassem percebendo que, assim, que eu tinha uma veia de negócios, o banco tinha a ideia de criar uma área internacional, e quando criaram a internacional, me convidaram para ser superintendente de negócios. Então, quer dizer, de um contador, eu virei um belo profissional da área de business. E desta área de negócio, comecei a ter contato com outros produtos, né? Então, produtos mais estruturados, participei de processos de abertura de capital de empresas como a LL, Fleury, Estácio de Sá, um aprendizado gigantesco. Esse aprendizado fui até quando o Santander acabou comprando, então nós
Para vocês terem ideia, no caso do ABN, o trabalho foi tão bom que em poucos anos atingimos o número 1 em volume de operações de câmbio e comércio exterior no ranking do Banco Central. Então, nós estávamos no ranking lá atrás, conseguimos atingir no número 1 e de uma maneira muito simples. Eu me lembro que o João Luiz falou assim para mim, Edu, o que a gente faz aqui para você? Eu falei, bom, primeiro, estratégia, comunicação, tem que mostrar para as pessoas que este banco faz câmbio e muito pé na estrada. E é o que eu falo para a equipe de comércio até hoje, vai visitar cliente, vai falar com as pessoas. Se você não fala, os negócios não fecham automaticamente. As pessoas têm que saber que você existe, têm que saber o que você faz. Essa experiência foi interessante, que foi a que acabou me levando para o Santander, e acabei ficando numa área maravilhosa, que era de business também, aprendi muito de produtos. Em 2010 eu resolvi pivotar minha carreira, né? Porque quando o Santander comprou o ABN, eu tinha certeza absoluta que seria demitido. Eu tinha passado por 7 processos de fusões e aquisições na vida. Então eu tinha passado pela fusão da Deloitte e Hanskin Celso com a Toshi Tomatos, que foi a primeira que eu passei. Fui para o Sudamérica. Teve no Brasil o processo da compra. Eu tinha passado pelo Banco Francês Brasileiro sendo adquirido pelo Itaú. Fui para o Sudamérica. Passamos pela compra aqui no Brasil do Banco América do Sul. Fui para o Banco Sudamérica, a banca comercial italiana sendo adquirida pelo Grupo Intesa. Aí depois nós tivemos aqui o Sudamérica sendo comprado pelo Real e o Santander comprando o Real. Falei, poxa, a hora que comprou, muito difícil. Uma coisa é você sobreviver enquanto especialista, gerente, como um superintendente executivo, você está no nível de diretoria. A grande maioria não fica na corporação comprada. E foi quando montei em paralelo uma escola de negócios, voltada para a IFRS, foi quando eu conheci a Tânia Leal, que foi quem nos apresentou. Essa escola de negócios, chamada FBM, existe até hoje. Eu já não sou mais sócio dela desde 2014, mas se tornou referência no mercado financeiro em implementação e formação de profissionais para a IFRS, porque nós trouxemos uma certificação internacional para o Brasil, mais uma vez estratégia. Muita gente oferecendo formação em IFRS. O que a gente faz para se diferenciar? Certificado internacional que vale no mundo inteiro. Trouxemos e pudemos formar os 4 mil profissionais. Então, foi um case de sucesso da escola de negócios, uma empresa de consultoria, onde eu pude aprender muito. O que eu não tinha aprendido em banco até então, acabei aprendendo nesse processo de atuar fazendo IFRS para a área de produtos, área muitas vezes de controladoria, área de gestão de risco, porque acaba mexendo na corporação como um todo. E em 2000, depois da consultoria, em 2014, eu resolvi pivotar mais uma vez minha carreira. Você vai aprendendo, você vira empresário, você empreendeu, você vai voltando. Queria fazer M&A, voltar a fazer M&A. Os meus sócios não olharam com bons olhos, fizemos uma cisão da corporação. Fui fazer operações de M&A, obviamente, com profissionais, me estruturando, fazendo aquilo com estratégia do jeito que se manda um modelo de boa gestão. Acabei tendo experiências maravilhosas de turnaround de indústria. Fiz operações de M&A, como, por exemplo, fazer a fusão da BB Atlântico Agnatos, formar o Grupo Aliage, que hoje é o maior do mundo em equipamentos odontológicos. A venda de divisão de pet food da Cargill. A compra da Minorgan pela Superbac, que é uma empresa na área de biotecnologia. E esse processo me fez entender adequadamente indústria a ponto de eu comprar participação numa empresa que fabricava ônibus movido a hidrogênio. Você sabia que o Brasil tem movido a hidrogênio? Não. Se vocês pesquisarem em 2015, foram entregues para o governo do estado de São Paulo, à época, que era o Geraldo Alckmin, 3 ônibus movidos a hidrogênio, que naquele ano virou referência no mundo como modelo de formação de construção de ônibus movido a hidrogênio. O que nós fizemos? Compramos um Fusca e falamos, no Brasil, a melhor maneira de fazer isso dar certo é se inspirar no Fusca para fazer o hidrogênio. Tem que ser manutenção simples, ágil, tem que ser econômica. E os 3 ônibus chegaram, inclusive, a ganhar prêmios internacionais como sendo o ônibus mais eficiente do planeta. Recebemos um engenheiro-chefe do Canadá, que ele olhou para o projeto e falou, não sei como vocês fazem isso no Brasil, mas eu jamais poderia encontrar um projeto com um design tão eficiente no Brasil. Eu podia esperar em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. Eu falei, não se esqueça que aqui tem Embraer e tem outras coisas também. Sim. Então o mundo, num contexto geral, não vê o talento que nós temos, talvez porque a gente não sabe contar, né? O país é muito grande. Então, se a gente começar a contar tudo que nós temos de bom, acho que vai ser difícil o mundo começar a competir com o Brasil. Sim. Acabei sendo as 2 empresas, essa do IFRS, como vocês sabem, o universo do hidrogênio emplacou, né? Nós somos o país do pré-sal, né? Não do hidrogênio. Agora, talvez, com o hidrogênio verde, mas a época era o país do pré-sal. Então, foi um projeto que acabou não avançando, foi financiado pelo PNUD, então tudo deu certo. Acabei saindo, aí tinha acabado a quarentena do mercado financeiro, aí criei o MVP, que era a Cashtag. O que a Cashtag fazia? Eu já olhando a onda das fintechs, a Cashtag, ela tokenizava recebíveis de cartões das maquininhas, tokenizava em NFT de R$1,
possibilitando aos estabelecimentos comerciais que transferissem a posse para os seus fornecedores, reduzindo o risco de crédito e reduzindo também o custo de antecipação, porque uma coisa é pegar capital de giro, desconto de um fornecedor, outra coisa é antecipar recebível de cartão. Esse projeto deu super certo, ganhamos vários prêmios, um deles foi do próprio BDMG, inclusive a gente consta no relatório de sustentabilidade do BDMG como sendo uma das potenciais empresas a serem aceleradas pelo BDMG. Aí resolvemos mudar o nome dela, me unir a outros sócios que já estavam apoiando no projeto. Formamos o Eden hoje já com uma visão de ser a primeira estrutura baseada no que é uma fintech, ou seja, algo mais moderno, mais digital, com um fundamento humanizado, que, como vocês já perceberam, eu adoro falar, adoro gente, né? Estou falando pouco tempo aqui, mas com uma visão como se fosse quase inspirado no banco múltiplo. Então, hoje a gente leva para o mercado não somente a questão das máquinas onde começamos, mas contas voltadas para a pessoa jurídica, investimentos, operações de câmbio, crédito, antecipação de recebíveis. Eu arrisco a dizer que hoje nós somos os mais completos do mercado dentro da estrutura de fintechs. Esse é um pouquinho da minha história. Não, parabéns. Um outro podcast à parte também, só de história tão interessante, né? É. E parabéns pela jornada atual também. A gente vai falar um pouco mais disso. Eu queria trazer, falando de atual, né? Para o presente, né? A gente está vivendo um momento de transformação muito grande pelas novas tecnologias, né? A gente fala muito aqui no nosso podcast sobre inteligência artificial, principalmente o impacto da inteligência artificial generativa que causou esse boom, né? Principalmente na hora que caiu no B2C. Hoje todo mundo se fala, mesmo pessoas não técnicas, né? Estão falando sobre tecnologia de inteligência artificial. E eu queria ouvir um pouquinho, Mauro, da sua parte. Nesse presente agora, quais são as grandes transformações que estão acontecendo que você está captando, seja na sua empresa ou nas empresas que você é conselheiro e investidor? Eu acho que a gente está vivendo mais o ciclo de uma nova tecnologia, né, que é a inteligência artificial. E eu acho que o momento agora é um momento muito parecido com o que aconteceram com outras tecnologias, né? Tem algumas diferenças, mas assim, a gente, considerando lá o Hyper Circle do Gartner, né, a gente está vivendo a euforia da tecnologia, tá certo? E é uma euforia muito grande, e eu acho que isso vai passar, né? Então, eu acho que tem muitos investimentos sendo feitos, mas ainda com muito pouco retorno. Eu acho que vem aí uma fase da decepção, né? E eu acho que essa euforia deve se reduzir. A grande diferença é que agora essas tecnologias, esses ciclos, do meu ponto de vista, eles são mais rápidos, né? Antigamente, quer dizer, esse ciclo do hypercycle, que era a euforia, né? Ela demorava, ela caía, ela demorava um pouco menos tempo para emplacar, né? Eu acho que no caso da inteligência artificial, ela tem uma diferença. Assim, eu classifico as tecnologias em dois tipos de tecnologia. Aquelas que eu chamo de tecnologia de infraestrutura e aquelas que eu chamo de tecnologia de borda. O que são as tecnologias de infraestrutura? As tecnologias de infraestrutura, elas demoram mais tempo para serem implementadas, para serem adotadas, porque elas implicam em mexer no legado. Então, quando você fala assim, blockchain é uma tecnologia disruptiva? Sim, é disruptiva. Porém, a aplicação dela, do meu ponto de vista, né, ela faz mais sentido para coisas novas, tá certo? Do que você reconstruir o passado, porque você reinvestir em algo que não faria muito sentido, não cria muito valor. Né? Se tem alguma coisa funcionando bem, você vai mexer trocar tecnologia por tecnologia, você tem um investimento, né, necessário investimento, sem uma criação de valor. Né? Então, o blockchain é uma tecnologia disruptiva, vai ser adotada, porém, é uma tecnologia que deve ser adotada para novas coisas, novos projetos, novos serviços, enfim. Quando a gente olha a tecnologia da inteligência artificial, eu classifico o que eu chamo de uma tecnologia de borda. Ela se acopla ao legado. É mais ou menos o que aconteceu com a internet lá nos anos 2000. Né? Quando a internet chegou, ela começou a propiciar a criação de novos serviços, né, conectados a um legado. Né? Você usando o legado, você conseguia fazer oferta de novos serviços, tá certo? Para clientes, usuários, clientes, enfim. Então, essas tecnologias que eu chamo de borda, elas têm uma adoção mais rápida, né? Porque elas criam valor, tá certo? O investimento ele cria imediatamente valor.
né? Então, você não precisa substituir o legado. Se a gente olhar, por exemplo, a internet, né, se você pegar o home bank, né? O home bank, quando a gente olha o back do home bank, ainda tem coisa rodando em mainframe até hoje. Sim. Tá certo? Se você pegar os grandes bancos, está rodando em mainframe. Mesmo legado. A maior parte, inclusive. A maior parte dos grandes Exatamente. bancos. Exatamente. E aí, o que nós criamos? Nós criamos uma camada que se aproveitou de todo o legado para oferecer uma série de novos serviços. Então, eu acho que a inteligência artificial ela traz esse benefício, né? Ela tem uma casca, né, que é uma nova camada que vai possibilitar o uso de todo o legado, principalmente os dados que são gerados pelos sistemas transacionais. Hoje a gente tem um processo de um nível de automação dos processos muito grande que geram muitos dados, tá certo? E a internet também, com o IoT, enfim, possibilitou uma geração imensa de dados, né? E a inteligência artificial vai ser essa camada que vai se aproveitar disso, né? E eu acho que esse momento também tem um momento diferente em relação aos outros, né? Hoje as tecnologias elas evoluem muito mais rápido. A gente tem aquele movimento que o pessoal lá do da Singularity University chama de aceleração da aceleração, né? Que é a convergência de várias tecnologias, todas elas usando o conceito da lei de Moore, né? Então, todas as tecnologias acelerando de forma exponencial e combinadas, né? Então, as coisas acontecem de forma muito mais rápida. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma tecnologia de borda, que vai usar todo o potencial das tecnologias ou do legado existente e com esse efeito da exponencialidade. Então, eu acho que é um negócio que não tem volta. Né? Não tem volta. É um novo movimento que nós vivemos na internet, né? Na internet no começo dos anos 2000, só que com uma velocidade maior. Essa é a minha visão. Perfeito. É uma visão fenomenal que está muito alinhada, pelo menos com a minha aqui, acredito com do Pablo também. E que, assim, Mauro, na hora que você fez essa comparação de internet, para mim, é isso. A gente falando de inteligência artificial e a turma agora enlouquecida, cara, que não precisa estudar, me remete lá ao que a gente viveu, da turma indo para SOS Computadores ali, eu quero fazer um curso de internet. E o que é um curso de internet, né? O cara abria um browser ali, o cara colocava o www e pronto, saí daqui, tô sabendo esse negócio de internet, né? Agora, acho que a gente está vivendo uma realidade muito parecida. Inclusive, né? Denis, a bolha, né? A gente teve a bolha da internet. Sim. Quer dizer, teve exatamente, a gente teve o entusiasmo, né? Depois teve uma queda, mas teve a adoção. Aí você teve a rampa de adoção que aconteceu. Essa rampa de adoção, do meu ponto de vista, a inclinação dela, né, depende de qual a facilidade de implementação. As tecnologias de borda, você implementa mais rápido, você cresce mais rápido. Mas a gente teve o boom lá, né, da internet. Esse ciclo lá foi um pouco mais longo que talvez seja o da inteligência artificial, porque agora tudo acontece mais rápido. Sim. Né? Mas eu acho que tem uma analogia aí tem uma similaridade entre as duas coisas. Né? Desculpe te interromper. Não, nem interrompeu, e é isso. Eu acho que a velocidade comparativa a gente não consegue capturar o que se viveu ali, né, na adoção da internet, com semana a semana aqui, novas versões, entre LM Arena, né, ali o tempo todo é outra IA que está à frente, então a coisa tá muito diferente. Né? Eduardo, e você, o que você está enxergando de transformação no mercado? Vamos trazer aqui para o mercado financeiro, né, de financial services, né? Quais são as grandes transformações que você está acompanhando? É o que eu vejo que assim, né, eu concordo 100% com o que o Mauro falou. Eu acho que assim, é realmente uma tecnologia ali de borda para a gente poder utilizar. Eu acho que antes da gente começar a falar assim, na preocupação, vou fazer um curso de formação em inteligência artificial. Eu acho que não precisa, principalmente para quem é gestor, é empresário, quem é estrategista, e eu vou me colocar dentro dessa situação. Então, por exemplo, quando nós chegamos aqui, falamos que nas apps vocês faziam o processo de loyalty. Loyalty, para quem não sabe o que é. São aqueles cartões de benefícios, que você tem ali o programa de milhagem, que você tem ali de pontos, cashback. Na sequência, eu te perguntei, a gente consegue conectar ele com inteligência artificial ou perfil dos nossos clientes que estão, por exemplo, no Instagram, para ver as preferências e oferecer um programa mais customizado, direcionado para as preferências desse cliente? Você não me respondeu que sim. Então, eu vejo que assim, que no lugar a gente tem dois mundos ou dois tipos de profissionais, duas visões que a gente tem que olhar dentro desse processo. A primeira visão é de quem realmente vai ser programador, vai trabalhar na área. Essa é uma visão mais técnica. A outra visão é qual que é a aplicabilidade do ponto de vista de negócio que eu posso trazer com a inteligência artificial
para o meu dia a dia. Eu vou falar no caso do EDA. Do EDA, a inteligência artificial, a gente já aplica ela desde o início. Eu estou falando de coisas assim mais básicas, como a utilização do ChatGPT, como outras questões que sejam muito mais tecnológicas, que estejam no dia a dia da análise de base de dados, de informações. Então, o que a gente acaba percebendo com isso? Que, primeiro, nós tivemos um acelerador gigantesco da eficiência corporativa. Então, aquilo que a pessoa às vezes levava 3, 4, 5 horas para exercer, quando ela traz a inteligência artificial para o dia a dia, ela faz em minutos. Ela se preocupa muito mais no processo de análise dos dados e ver estrategicamente como que ela pode levar uma solução para o cliente, trazer uma solução para a corporação, do que em realizar muitas atividades. Então, assim como nós tivemos a onda da automação, a onda da internet, a onda da melhoria, da eficiência operacional, o que eu vejo na inteligência artificial é que ela acaba te trazendo uma velocidade exponencial na realização não somente de atividades, mas principalmente em atingir visões estratégicas para o seu negócio. É impossível que uma empresa que queira ter sucesso, ela não traga a inteligência artificial para o seu dia a dia no mundo de hoje. Então, quer dizer, ela realmente tem que olhar como isso pode ser aplicado estrategicamente ao seu negócio e como isso pode propiciar para que ela melhore a experiência dos seus clientes, o relacionamento com seus fornecedores e principalmente o seu posicionamento no mercado como um todo. Perfeito. E no Edan, vocês têm buscado mais trazer profissionais com um conhecimento ali de inteligência artificial um pouco mais profunda, ou vocês estão procurando parceiros que atuem ali nessa montagem desse novo momento? Eu brinco, eu falo que o EDA é uma Lego Company. Por quê? Aí é um pouco do meu modelo de gestão. Eu gosto muito de trabalhar com parceiros. Porque quando você traz um profissional para dentro da sua casa, é ótimo. Você tem um especialista ali à sua disposição. Por outro lado, ele limita a visão dele para aquilo que você faz. Então, uma das coisas que eu aprendi na época que eu era consultor, eu falei assim, mas por que os meus clientes me contratam, sendo que ele tem profissionais excepcionais que poderiam fazer o trabalho? Eles não somente me contratavam, eles contratavam principalmente a visão que eu tinha dos concorrentes dele e de uma experiência de mercado. Então, da época que eu fazia consultoria, o que eu aprendi é que fazer um modelo de gestão baseado em parceiros, ele é muito mais eficiente. Porque o seu parceiro, ele não está enxergando somente o seu negócio como seu profissional. O seu parceiro, ele tem uma visão mais holística do ecossistema que você está envolvido, o que contribui para que você acelere. Então, ele tira mais rápido suas dúvidas, ele sabe quais são os caminhos que pode dar errado para o seu tipo de negócio e ele te dá um aconselhamento muito mais fidedigno à estratégia da sua empresa. Então, no EDA, nós sempre vamos trabalhar com parceiros, não importa o que seja, porque é uma premissa do nosso modelo de negócios. E obrigado por ajudar a vender o que as Aptos faz. Obrigado. É o mínimo, né? É o mínimo. Fui convidado aqui. O mínimo fazer o merchan. Não, é só para explicar, né? Essa visão de fora que traz benchmark, traz boas práticas de mercado, é um dos grandes diferenciais que as empresas de consultoria trazem, né? Queria trazer para um tema que vocês citaram os dois, sobre estratégia. Queria trazer um pouco para a estratégia. Começando por você, Mauro. Como você vê as empresas se preparando para o futuro, né? E como é que essas novas tecnologias se adotam, se encaixam nas estratégias que estão sendo desenhadas agora para as empresas daqui para frente? Bom, eu acho, quando a gente fala, você está perguntando especificamente sobre inteligência artificial? Pode ser. Exato. A gente fala de várias tecnologias, como computação quântica, perfeito, mas perfeito. eu acho que para materializar mais inteligência eu acho artificial. Que assim, eu acho que é o que é mais palpável para as empresas, né? Quando a gente fala de estratégia, é a inteligência artificial. Eu acho que a parte de analytics, né? Analytics, dados, né? E inteligência artificial. Porque eu acho que tem uma diferença aí, né? Inteligência artificial e você fazer toda a parte de analytics, eu acho que tem uma sutil diferença entre essas duas coisas, né? Eu acho que são ciclos diferentes do uso dos dados, né? Tem um que é mais para fazer análises preditivas, e a inteligência artificial a gente pode trabalhar muito mais com automação. Quer dizer, tem aí uma sutil diferença entre essas duas coisas. Como é que eu vejo as empresas hoje? Eu acho que assim, as empresas elas têm uma dificuldade natural, tá certo, de adotar essas tecnologias comercialmente. Isso não é simples. Né? Porque quando essas tecnologias surgem, a gente se encanta com a tecnologia e elas realmente têm um potencial absurdo, mas tornar isso, né, um produto não é simples. Né? Porque a gente tem que fazer o investimento tem que ter retorno, tá certo? Você tem que
criar competências dentro da empresa para poder utilizar essas tecnologias. Não é simples. Mesmo utilizando parceiros, né? Os parceiros contribuem nesse processo, porque acelera esse processo, principalmente de incorporar competências, mas em algum momento, aquilo que é muito crítico ou estratégico, você não pode deixar na mão do parceiro. Né? Só conceituando, aquilo que é crítico é aquilo que pode trazer prejuízo muito grande para a empresa, imediatamente. Estratégico é aquilo que te traz um diferencial. Isso deixar na mão do parceiro é muito complicado, porque se você deixa na mão do parceiro, ele pode replicar esse modelo no seu concorrente. Tá certo? Se for estratégico. E se for crítico, se esse parceiro falhar, tá certo? O seu negócio pode falhar também. Né? O atendimento ao seu cliente, enfim, o negócio falha. Então, você tem que incorporar as competências. Então, eu acho que, do ponto de vista de futuro, as empresas vêm se preparando para isso, né? Mas, estrategicamente, poucas empresas têm com clareza, né, como aplicar essas tecnologias nos seus negócios. Poucas. Né? Eu acho que isso ainda não é muito claro para as empresas. Independente da indústria, isso é pior ou melhor. Né? Indústrias mais conservadoras, né, esse processo é mais lento. Empresas que estão mais ligadas ao cliente final, que são mais próximas do seu cliente, efetivamente, e prestando serviços, elas estão um pouco mais adiantadas. Então, empresas de produtos, né, físicos, eu acho que tem aí um retardo em relação às empresas de serviços. Mas, assim, resumindo, eu acho que essas tecnologias vieram para ficar, são tecnologias disruptivas, vão transformar o mundo, tá certo? Mas a adoção dessas tecnologias comercialmente, eu acho que ainda não estão sendo... a adoção não está sendo feita com o entusiasmo que o mercado espera. Você sabe, Mauro, que eu, mais uma vez, acho que a gente está super alinhado aqui, porque você colocou essa diferença, né, de dados e analytics e de IA, né, e colocou até como tem uma sutil diferença. Eu acho que no final tem algo que é esse entusiasmo que você trouxe em relação à inteligência artificial é maior do que o entusiasmo que teve em relação a dados e analytics, que, né, é o que a gente estava vivendo de revolução na transformação digital ali. E aí o tempo todo se falava de tomar decisão orientada a dados, e, né, que era necessário, mas acho que para uma parcela das empresas ficou, tudo bem, é orientado a dados, mas eu sei aqui o que eu preciso fazer e não preciso tanto de informação na minha mão de uma maneira muito clara. O que acontece agora é que, assim, para um humano, tudo bem, você dá o seu jeito ali, você vai na sua, né? Seu chat GPT e brinca. Agora, no momento que você coloca uma IA sem dados, que é o que o Pablo comentou aqui, né? Sem ter um foundation, sem ter os seus dados devidamente estruturados, a coisa não funciona. Então, nesse momento, você fala, cara, peraí, então é um pré-requisito, meu amigo. É que são ciclos, né? Quer dizer, você tem toda a parte do meu ponto de vista, são ciclos. Você tem todo o processo de automação que nós passamos. A automação, os sistemas transacionais, eles geram dados, tá certo? É isso. Agora, eles geram dados com o propósito para o qual eles foram construídos, transacionais. Eu tenho que passar por um ciclo de organização dos dados, governança, e aí a partir desses dados, tá certo? Eu vou para a parte de automação usando dados. É isso. Tá certo? E quem fez a lição de casa, vai agora explorar. consegue fazer. Isso. Então, não dá para eu queimar etapas. É isso. Tá certo? E eu acho que quando se fala em inteligência artificial, tem uma grande confusão. Se mistura, hoje se chama... Muitas coisas estão se chamando de inteligência artificial. Chatbot, né? Não, chatbot. Automações. Não, assim, modelos analíticos, modelos de crédito, por exemplo. Os modelos de crédito existem no mercado financeiro há décadas. Desde sempre, tá certo? E hoje se chama de... Quer dizer, né? Então, tá tudo num bolo só. Eu acho que tem aí algumas coisas que a gente tem que considerar, né? Então, AI generativa é uma coisa, a analítica é outra, mas, sem dúvida, os dados são a matéria-prima para tudo aquilo que a gente for fazer com inteligência artificial. Matéria-prima ruim, resultado ruim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu enxergo, entendeu? Eduardo, e como é que o Eden está usando as novas tecnologias, principalmente aqui, vamos trazer para a inteligência artificial, né? Incorporando isso na estratégia?
Eu acho que vamos falar assim, eu vou voltar num tema que o Mauro falou muito bem, a questão da utilização de dados como um todo. Isso não é novidade, a gente só está mudando a forma. Então, eu sempre falo para a minha equipe que tem uma questão de que a gente vai mudando a forma de fazer as coisas, mas não necessariamente é novidade. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, que foi a minha primeira atividade, eu fui trabalhar numa área de cobrança. E que queríamos crescer. E não sabíamos como aumentar a capacidade de originação de clientes. O que eu fiz? Algo que está na literatura, tá, pessoal? Páginas amarelas. Peguei as empresas que estavam naquela região com telefone, entrei em contato com cada uma delas, tinha 18 anos, para oferecer serviços. O que eu estava fazendo? Usando dados para desenvolvimento do meu negócio. E talvez por uma característica pessoal, eu não consigo fazer gestão, eu não consigo enxergar estratégia se eu não tiver informação. Então vamos lá que eu sou contador de formação, eu fui auditor, eu fui alguém de compliance. Eu, apesar de ter essa natureza super estratégica e negocial, eu não consigo tomar nenhuma decisão se eu não tiver informação baseada em dados. Então, o que a gente está dizendo aqui, que trazer a inteligência artificial, mais uma vez, ela agiliza o processo da tomada de decisão. E tem algumas coisas que, assim, que eu tenho uma visão um pouco diferente da do Mal, por exemplo. Ele falou assim, olha, às vezes você deixar algo na mão de uma empresa de consultoria pode trazer para você um risco de quebra de continuidade, ele pode levar para o seu parceiro. E, recorrentemente, essa questão é colocada dentro de casa. Óbvio que a continuidade do negócio você tem que ter lá dentro de casa, porque é a entrega, é a fábrica, é a produção. No que se refere muitas vezes a algum grau de desenvolvimento, eu não tenho essa preocupação, porque essa preocupação seria o mesmo que dizer os meus profissionais jamais sairão da minha empresa e trabalharão no concorrente, o que não é realidade no mercado financeiro. Isso acontece todo dia. Você tem alguém da sua empresa sendo assediado por um concorrente que oferece muito mais para levar, porque ele enxerga que acaba tendo algum diferencial. O que eu faço como medida de precaução nesse caso? Eu acabo deixando ali num grupo seleto a visão integrada do todo, como vai acontecer, e eu acabo fragmentando em diversas áreas que vai ser desenvolvido. Então, assim, tem uma consultoria que está fazendo um pedaço que ela não consegue enxergar o todo. Tem um outro grupo interno que está fazendo um outro pedaço que não enxerga o todo. E todo mundo vai trabalhando separado, em tempos diferentes, sem conseguir enxergar. E não é raro as pessoas me falarem assim, mas Edu, onde é que a gente vai chegar com isso? E eu falo, tenham paciência, um dia vocês saberão. E quando chega, as pessoas passam a entender, mas quando chega, você já chega pronto. Então, voltando à sua questão inicial, não somente da inteligência artificial, mas falar de estratégia, eu acho que o grande ponto é a inteligência artificial, ela é como um processo de automação, nem tudo que é chamado de inteligência artificial é de fato. Concordo plenamente, tem muito de automação no meio desse processo, mas o que a gente precisa enxergar é, do ponto de vista estratégico para cada uma das corporações, onde é que de fato ela traz uma eficiência para o seu negócio, onde é que ela melhora a sua performance, melhora a experiência do seu cliente e onde não serve para nada. Vou dar um exemplo. Não adianta eu colocar uma inteligência artificial para falar com os nossos clientes que esperam um atendimento humanizado. Ele quer gente, ele quer ligar lá, ele quer ter o telefone com uma pessoa que está na outra ponta, que quer falar com ele, mesmo que essa pessoa se utilize de dados, de uma inteligência artificial, para dar a resposta mais rápida para o cliente. Mas o nosso cliente, ele quer alguém para falar. Colocar inteligência artificial nesse processo, sabe o que ajuda? Nada. Ao contrário, ele começa a olhar o Eda, como ele olha, por exemplo, os outros concorrentes do mercado que atendem pelo chat, pelo telefone, por uma hora, quer dizer, não importa. Então, o que é uma moda necessariamente, uma estratégia, uma transformação do mercado, eu acho que a primeira pergunta é entender até que ponto ela agrega para o seu negócio e onde ela agrega, e ter a clareza de onde ela não agrega pelo seu modelo de negócio, pelo seu posicionamento do mercado. Então, um pouco disso que eu enxergo aqui, a aplicabilidade da inteligência artificial no dia a dia. É o que, para quê e qual que é o resultado que você espera. Não coloque em tudo, senão é só dinheiro jogado pela janela, perda de tempo. E tempo para desenvolvimento de uma empresa, ele custa, inclusive a continuidade do negócio. Edu, pelo que eu entendi aqui, então, nesse segmento que você denominou de private business, né? de olhar ali para o Edan com essa questão, talvez com uma alfaiataria ali. Isso aí. Essa humanização do processo é algo importante, aí você está dizendo que você encaixa as ferramentas tecnológicas IA para formar os super-humanos
que atendem, mas sem deixar como fronte a tecnologia nesse momento. Eu não sei se são super-humanos, né? Porque nós temos as nossas limitações, né? Então não tem jeito. Como é que a gente tem uma estrutura montada? Nós temos 3 pilares que nós trabalhamos o tempo todo, tá? Que é agilidade, digitalização e humanização. Esses são os 3 pilares que em tudo que eu faço quero saber se está sendo cumprido no ETA. Então, por exemplo, quando a gente fala de agilização, é óbvio que a inteligência artificial, base de dados, um sistema avançado de controle, automação, isso traz todo esse processo da agilidade. A digitalização. Um cliente não quer que o seu sistema de conta corrente ele pare de funcionar. Ele não quer emitir um boleto que não caia na sua conta. Então, ele quer que isso aconteça o mais rápido possível. Então, você tem que ser ágil e você tem que ter a digitalização para atender a expectativa do cliente. Mas tudo isso serve para que você tenha também um processo de formação da sua equipe para que possa atender o seu cliente. Cada cliente no Iron, por exemplo, ele tem 3 pontos focais dentro de casa. Por quê? Se, de repente, um dos pontos focais que ele possui está em reunião, vocês gostam de atender, ligar para um banco e de repente falar o seu gerente não pode atender e voltar depois? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então, o que eu sempre falo é que a minha experiência pessoal e a experiência pessoal das pessoas que trabalham comigo, eu falo para elas trazerem isso para o negócio, porque nós somos, em última instância, consumidores de tudo. Então, se você se olhar enquanto consumidor, olhando o seu negócio como se você estivesse lá de fora, você começa a melhorar a experiência. Então, eu digo assim, um cliente ele atender, a primeira coisa, a gente utiliza, por exemplo, lá o Pipefy. André, querido, um abração, nosso querido amigo lá da Pipefy. Nós temos um sistema que o cliente telefonou, ele já entra ali no controle. E já tem ali o SLA de como as áreas têm que atender. Então, qual que é o tema? Ele quer falar de um boleto, ele quer fazer um processo de cobrança, quer mudar a data, quer dar um desconto para o cliente dele, já vai direto para a estrutura que atende isso. Ele quer falar da remuneração da contesouraria dele, já vai para outra. Quer falar de uma operação de câmbio, já vai para outro especialista. E tudo é contado e tem uma equipe que está voltada para monitorar o tempo do que acontece. Essa equipe fica olhando o indicador? Não. Tem um processo de automação aliado a uma inteligência artificial que já diz assim, olha, esse aqui passou do tempo, pela pergunta que foi colocado, as potenciais respostas podem ser essa. Analise se é o caso. Então, olha só, eu não estou dizendo que o atendimento ele é feito diretamente por essa estrutura tecnológica. O que eu estou dizendo é que a estrutura tecnológica me ajuda a controlar melhor a eficiência da equipe e ela consegue dar, inclusive, para a equipe quais são as potenciais respostas para aquela situação que está sendo colocada pelo cliente. Eventualmente, pode ser nenhuma daquelas, pode ser uma outra situação. E aí, essa situação ela vai para a base de dados dizendo, olha, foi detectada aqui uma nova situação que pode ser essa resposta e tudo isso contribui demais para essa eficiência do atendimento ao cliente. Perfeito. Muito bacana. Agora que a gente explorou um pouco do presente, né, o impacto que a gente está vivendo, né, queria explorar um pouco mais do lado futurista, visionário de vocês. Né? Mauro, como é que você enxerga o futuro, o impacto dessas novas tecnologias, né, com o máximo de alcance que você conseguir aqui fazer algumas apostas, né, principalmente para as empresas que você está envolvido? Bom, eu acho que essa questão da tecnologia ela é inevitável, né? Quer dizer, isso é algo que a gente não está fora do controle. A gente tem que se preparar para isso, né? Agora, eu concordo um pouco com o que o Eduardo estava falando, que eu acho que as tecnologias, elas vêm, e eu acho que a inteligência artificial, até por ser uma tecnologia de borda, né, que tem essa possibilidade de ser muito flexível, muito rápida, trazer respostas rápidas e tal, ela vem para ser uma extensão do ser humano. Eu acho que ela é um complemento ao ser humano. E quando a gente olha, eu estou até lendo o livro lá, A Singularidade Está Próxima, lá do Diamonds, né? Não, Kurzweil, E ele fala exatamente isso, né? Que assim, a preocupação o grande conceito hoje é você criar tecnologias que estendam a capacidade humana. Tá certo? E hoje, quer dizer, a nuvem, tudo isso pode ser uma extensão da capacidade humana, da memória, né? Hoje os nossos celulares é uma extensão da nossa memória. Sim. Tá certo? A gente, que a gente não lembra, eu vou lá no celular e busco, né? Agora mesmo esqueci o nome do autor do livro. Raymond Kurzweil. Exatamente. Pronto, já busquei aqui no celular. Mas é a extensão da nossa memória, tá certo? Então eu acho que a inteligência artificial vai aumentar esse potencial humano, né? Quer dizer, de resgatar coisas, de calcular coisas, enfim. Então eu acho que vem essa ferramenta. Então, o que eu acho que, assim, do ponto de vista de como é que um profissional deveria se preparar para o futuro, né? Eu acho que tem que se preparar e ter conhecimento dessas novas tecnologias, das novas ferramentas. Eu acho que tem que se preparar para isso.
Mas eu acho que o soft skill vai ser cada vez mais importante. Porque a tecnologia ela vai se tornando commodity e o diferencial vai estar no humano, vai estar no atendimento, vai estar nessas percepções humanas. Porque, assim, a tecnologia ela vai se comoditizar e ela tende a igualar esse diferencial competitivo. Eu acho que o diferencial vai estar sempre no componente humano. Porque a tecnologia ela é muito boa para dar resposta, mas o homem é melhor para fazer questionamentos. Aí tem uma diferença. Se a gente olhar a ciência, ela evolui sempre pelos questionamentos humanos, né? E a tecnologia ajuda a dar as respostas mais rápidas, mas os questionamentos o humano faz melhor. Então, eu acho que essa questão de você ter o desenvolvimento de soft skill, então, liderança, né, criatividade, empatia, essas coisas vão ser cada vez mais raras dentro das empresas. E eu acho que as empresas vão precisar fomentar isso. A tecnologia todo mundo vai aprender, vai estar no nosso dia a dia, né? O seu filho na escola já vai ter contato com ela, com o seu Chromebook lá no ensino fundamental. Agora, a gente tem que valorizar, potencializar essa questão humana, eu acho. Eu acho que essa combinação é que vai fazer a grande diferença, né? Então, eu vejo assim, os profissionais têm que estudar tecnologia, têm que estudar ferramentas, mas eu acho que cada vez mais tem que olhar para soft skills. Soft skills, né? Eu acho que isso é fundamental. E é muito legal que o Mauro trouxe uma citação, né, bibliográfica aqui. A singularidade está próxima. Tá próximo, que é uma... Né, vem lá de 2018, falando de singularidade, o Ray Kurzweil. E aí eu estou vendo aqui que ele lançou um outro livro, A Singularidade Está Mais Próxima, agora em final de 24. Então, assim, agora já fiquei até de olho. Eu estou lendo esse livro. O mais próximo. Mais próximo, Porque tinha a singularidade está próxima, né? E agora está mais próxima, que essa questão da fusão do ser humano com o poder da inteligência artificial. Exatamente, que essa questão de colocar o chip, né, no cérebro, né, porque do indivíduo e se conectar com a nuvem, né? Exatamente. Então, assim, no livro A Próxima Onda também. Exato. Vocês leram? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que trabalhar muito, é a questão humana. Eu acho que... Sim. Muito bacana. Você, Eduardo, qual é a sua visão? Vamos lá, o modo de tomar coisa... Os futuristas. Os futuristas, agora. estou puxando o lado futurista. O modo de tomar coisa que vai muito em linha com a minha crença. Eu acho que as transformações, no início, elas saem como uma grande inovação disruptiva, mas você incorpora ela naturalmente. Nós brasileiros, então, a gente tem uma habilidade reconhecida globalmente para fazer esse tipo de coisa. Hoje a gente olha, por exemplo, uma senhora de 90 anos, ela recebe em Pix fazendo venda. Nós tivemos esses dias numa feirinha, olhando, que a gente lançou lá, comentei com vocês, a Rapidinha Era, que é uma maquininha só para Pix, e fomos testar, e a senhora lá já fazendo em Pix com 90 anos de idade. Ela fazia antes, imprimia o QR Code. Não, ela imprimia no celular dela, pode pagar aqui. Eu falei para ela, olha, a senhora com essa ideia só pode ter fraude, porque tem o finge que paga, o que leva, finge que paga e não paga nada, né? Finge que pagou. Nossa maquininha não. Quando ela paga lá o QR Code e apita lá e mostra que o pagamento é efetuado. É uma maquininha só para Pix, para esse público, por exemplo. Mostramos para ela como funcionava, ela em 2 minutos pegou e funcionou. Então, quer dizer, nós temos uma habilidade de uma evolução natural com o processo. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas essa habilidade natural a gente acaba tendo bastante, né, dentro dessa linha de transformação. Os nossos filhos, os nossos netos já vão nascer com isso. Quer dizer, eles já vão um processo de transformação sem que tenham esforço. Novamente, o que faz a diferença? É justamente as experiências, soft skills que a pessoa acaba tendo ao longo da vida e que contribui. Então, por exemplo, nós queríamos no EDA que os nossos profissionais tivessem uma experiência de alta performance e principalmente de resiliência, porque a resiliência é algo que cada vez mais as novas gerações, como estão acostumadas, que tudo vem muito rápido, traz uma frustração gigantesca. Como é que a gente faz isso transformar? Vai ser falar para a pessoa, olha, você tem que ser mais resiliente? Não adianta, você pode falar 50 mil vezes, a pessoa tem que vivenciar. O último desses de março, nós fizemos, por exemplo, o EDA Run, uma corrida. Por que a gente preparou essa corrida? Fala assim, Edu, estava na estratégia do EDA? Não, na realidade foi porque nós temos o nosso diretor de operações, o Salvatore Clemente,
que ele tinha ali uma questão relacionada à obesidade, fez a cirurgia bariátrica, assim, não é nenhum segredo, tá? Então, ele fala, Edu, pode falar isso à vontade. E ele encontrou na corrida uma maneira de emagrecer e de compensar o que tinha. E hoje é um super atleta, corre 5, 10 quilômetros, está se preparando para São Silvestre desse ano. E eu falei, poxa vida, a gente podia ter uma iniciativa como essa no EDA, né? Eu falei, você tem razão, a gente poderia ter uma iniciativa como essa no EDA. Então trouxemos uma iniciativa do EDA Run, que aconteceu, né? Passado, dia 16 de março, no Parque Vila Lobos, caminhada de 3, corrida de 5 e 10, no circuito mais charmoso de São Paulo. Você esteve lá, inclusive, vocês estiveram todos lá, entendeu? Então tá bom. Eu agradeço a participação de vocês, que eu convidei à época para que participassem. Mas o que foi isso? Inscrevemos toda a equipe também sem nenhum tipo de custo. Qual que é o ponto? Ah, mas eu não corro, não faz mal, caminha. Para ter experiência e entender como é que é esse processo de articulação, um evento mais social, se a gente for ver, e para aqueles que querem correr, um encontro consigo, né? Quer dizer, tenho aqui que me superar, tenho que participar, então uma experiência. Nós fizemos 2 últimos anos, por exemplo, o pessoal fala festa de fim de ano das empresas, tem festa, sabe o que a gente faz? A gente leva as pessoas no Teatro Municipal para assistir um evento cultural. Pessoas que nunca tinham pisado no Teatro Municipal, passaram a descobrir que gostam de ópera, começaram a buscar informações sobre Beethoven, sobre Bach. Você imagina que assim, que é de novo você criando experiências dessas pessoas. Agora, o que as pessoas e as empresas geralmente não sabem ou não analisam isso, é que este processo acaba desenvolvendo percepções das pessoas. E o que eu preciso são de profissionais mais perceptivos com relação às transformações, mais perceptivos com o que a sociedade está buscando, que essa percepção agiliza o processo de transformação e buscamos profissionais de cada uma das áreas. Então, quando alguém fala assim, poxa, tive uma ideia, eu sempre paro para ver qual que foi a ideia. Porque a ideia, eventualmente, pode ser algo extremamente transformador dentro da nossa corporação. Uma delas é essa história da maquininha só com Pix. A gente queria uma maquininha leve que parecesse um celular. Eu até trouxe. Gabriel, você pode pegar ela para mim? Já que o Gabriel foi chamado aqui, eu pedi aqui um apoio. Obrigado, dos querido. Gabriéis. Um dos. Inclusive, meu filho também chama Gabriel. Gabi, um beijão. Tá lá em Portugal. Olha só, essa maquininha é pequena, então a história é assim, poxa, tem que ser uma coisa do tamanho de um celular, se vocês olharem do tamanho do celular, que seja só para Pix, fácil de usar, que consiga colocar no bolso, porque quem recebe em Pix, quem que é? É o pequeno empreendedor do dia a dia para facilitar a vida. Isso aqui é uma experiência de usuário, a gente não está olhando só técnico ou venda. Ah, mas tem muito dinheiro disso? Não tem dinheiro nisso. O que tem é que a gente entende que se você está trabalhando para desenvolver ali uma relação com o seu cliente, com o empresário, você tem que começar a olhar a realidade dele e trabalhar para contribuir na transformação e melhoria do dia a dia dele. Então, quando a gente fala de futuro, das novas tecnologias, a inteligência artificial, a experiência do produto, é ter uma visão muito de business design, você vai se transformando. Agora, o que é importante? É ter o espírito leve, a cabeça aberta, para você não ficar preso no passado, mas você ter condições de perceber essa transformação e participar desse movimento. Acho que esse é o ponto importante. Muito bom. Muito bacana. Pessoal, aqui é conversa para mais de um podcast, né? Duas pessoas com jornadas e conhecimentos fantásticos, né? Mas a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, que eu agradeço, né, a participação de vocês. Mas a gente sempre gosta de terminar aqui pedindo algumas indicações que vocês tenham de livros, filmes, séries ou ferramentas, né? Mauro, você já deixou um livro aqui, uma recomendação, né? Que a gente já anotou aqui, inclusive, né? Mas o que você poderia deixar de dica final aqui para a nossa audiência? Assim, você tem assistido ou lido? Assim, eu leio muito, né? Então, agora tem algumas coisas que eu acho bem... Alguns livros que eu assim, recentemente que eu acho interessantes. Um deles é O Essencialismo, que eu acho um livro muito legal, porque assim, ajuda a gente a ter mais foco e eliminar coisas que não fazem sentido no nosso dia a dia. A gente acaba gastando muito tempo com coisas que não fazem sentido. Eu recomendaria esse livro. Um outro livro que eu estou lendo, ainda estou no início, mas eu estou achando muito interessante, é The Geek Way, né? Que é bem interessante e fala um pouco sobre conceitos de gestão baseados em 4 princípios interessantes, né? Que são a gestão científica baseada em dados, né? O outro é no empoderamento das pessoas. Enfim, é bem interessante. É um livro bem fala de velocidade. O outro pilar é a velocidade, né? É inovação. Então, assim, é bem interessante. Assim, um livro voltado para a gestão moderna, né? Então, eu acho que é interessante. Eu acho que essas são as minhas recomendações. Muito legal. Para quem quer um livro sobre
gestão financeira da vida, né, que eu acho interessante. É um livro interessante chamado Psicologia Financeira. É um best-seller muito bom. Eu acho que é assim... esse Veio livro de combo, de caminhão. Não, Né? você sabe que esse livro, para mim, ele tem uma continuação de um livro que foi muito importante na minha vida lá atrás. É um livro de um filósofo brasileiro, um cara que é economista, Eduardo Janete da Fonseca, que chama O Valor do Amanhã. E aí, quando eu li Psicologia Financeira, eu fiz uma conexão desses, porque os dois têm algo em comum. Né? Sim. Abordagens diferentes, né? Porque mais um livro de filosofia tal, e outro... mas os dois têm uma conexão. Então, entendimento da natureza e do comportamento humano, né? Exatamente. Né? Exatamente. Como você cuidar da vida, cuidar do seu dinheiro, enfim, né? O que você deve economizar, em que momento deve gastar, enfim, eu acho que é legal. Então, são essas dicas aí que eu Ótimas dicas, Mauro. Obrigado. Eduardo, e você? O que você deixa de dica? Bom, vou lá. Eu vou passar algumas assim, mas coisas que eu gosto e que, para quem eu indiquei, acabou fazendo um grau de diferença. Tá? Um livro que eu gosto muito, eu sempre digo para as pessoas, é um livro que o título em inglês é Outliers, ou Foras de Série. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Do Malcolm Gladwell, né? Acho que esse é o nome dele. Então fui procurar aqui porque eu também não me lembrava do nome. Exato. Porque acho que o grande ponto é que assim, a gente está numa sociedade que tem muito essa questão da transformação líquida, né? Que acha que a coisa sempre cai e você se transforma. E a gente tem que entender que tudo leva um processo de formação, de transformação e que tem trabalho duro envolvido. Sempre tem. Então, achar que tudo vai ser muito simples e que vai se resolver sem que você tenha um grau de esforço, esquece. Então, a gente está falando assim, principalmente dos profissionais do dia a dia, tem que entender que tem muito suor, transpiração e conhecimento. Se você não tiver isso, você não chega. E estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Uma vida inteira. Isso não é problema. Isso não é problema. Muitas vezes eu vejo as pessoas, vai ter que estudar. Vai ter que estudar sempre. Enquanto você está vivo, você respirar, se você quiser continuar a se transformar, porque a gente vai se transformando ao longo da vida, você tem que estudar sempre, buscar técnicas, novas experiências, acaba agregando muito. Eu gosto muito também de um livro que se chama Empreendedores, Pioneiros e Empreendedores, que foi um professor meu da FIA, do Malkovich, e ele fala muito da história dos empreendedores brasileiros, é uma série, eu tô falando isso desde 1800, porque nós somos um país que a gente acaba esquecendo um pouco do nosso passado. E tivemos empresários fantásticos, e por incrível que pareça, alguns erros que eles cometeram no passado, poderíamos cometer hoje também, porque num contexto geral, a tecnologia se transforma, mas o meio ele não se transforma tanto assim. Então a gente tem que entender que experiências que foram tidas no passado, sempre é que a gente tenha minimamente um olhar, uma projeção do futuro para saber se isso deve ser levado em consideração ou não. E um terceiro, que não é um livro, mas é um podcast, que é um podcast voltado muito para isso, para a visão de profissionais, de artistas, empresários, atletas que tiveram sucesso e que passaram, por exemplo, que não chega de sucesso num momento, atinge algum ponto da vida, mas que tem aquele momento que assim, que você tem que ter trabalho duro, começa do nada, atinge sucesso, perde resiliência, se transforma, se reinventa, continua, teve muito sucesso na vida, hoje não tem tanto sucesso, e que tem uma questão que você tem que lidar muito com o seu psicológico, né? Porque você ter tudo, quando você atinge o auge, você vai crescendo, é ótimo. Tanto que se você olhar e falar assim, qual que é o melhor momento da sua vida? O melhor momento da sua vida é essa faixa etária que nós estamos, 50 e poucos anos. Você, a grande maioria, ainda tem os pais presentes, você tem os filhos que estão crescendo, você só tem sucesso no seu entorno, você se sente plenamente realizado. Daqui para frente começam as perdas. Uma hora vai perder os pais, outra hora os filhos vão embora de casa, e você começa a ter as frustrações naturais da vida de qualquer pessoa que vive mais. Então, a ideia desse podcast foi começar a trazer para a realidade das pessoas justamente isso, entender que nem tudo na vida é magia, nem tudo é simples. Tem que ter muita dedicação, tem que ter muito equilíbrio emocional e que isso é uma realidade de absolutamente todas as pessoas, inclusive daquelas que têm muito sucesso. Então, eu vou puxar um pouco a sardinha. Esse é o Edam Pod, tá? Muito bom. É o podcast que a gente tem lá no Edam Bank. E que a ideia foi justamente essa mesmo. Foi trazer uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente não fala de produto financeiro. Não é esse o conceito, não pode ser. Cada vez que alguém vem falando de fazer propaganda, eu falo, esquece.
não vamos fazer, porque esse não é o conceito. O conceito é essa visão mais humanizada, para entender o indivíduo e trazer uma questão quase psicológica para que as pessoas possam aprender com as experiências dos outros. Então é um pouco disso que eu posso trazer para vocês aqui. Muito bem, Dan. Muito bacana. Vou te pegar de surpresa, meu amigo. E você, o que você recomenda? Você que sempre indicou bons livros para mim. Você está lendo, Denis? No meu momento aqui, eu estou com um antiguinho na mão, reavaliando toda a questão ali de OKRs, mais uma vez, aquele avalia o que importa. Né? Esse é o meu atual. Mais uma indicação de autoconhecimento, que é a Ascensão de Prometeu. Então, a Ascensão de Prometeu, eu tô revendo um pouco ali a questão de autoconhecimento profundo, né? Obrigado. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer. Não. Eu sei quais são as suas recomendações. As recomendações? Você não escapa, pode ter corte depois. Isso. Aqui somos vingativos. Vamos lá. Eu sou maluco, eu sempre leio 3 livros ao mesmo tempo, né? Termina os 3? Termino. Então, ótimo. Que bom. Eu tô lendo 3 agora. Eu tô lendo 3. Eu tô lendo Hábitos Atômicos, que o Denis recomendou, inclusive. Fenomenal. Que é muito bom. Muito bom. Que é muito bom. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Que é muito bom. Isso. Eu tô lendo A Próxima Onda, que eu não lembro o nome também, mas é de inteligência artificial e conta isso, né? Da junção de tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, bioengenharia, né? Como é que isso vai se tornar... Essa transformação. Essas transformações e as ondas, né? Que acontecem cada vez mais rápidas e se popularizando cada vez mais. E comecei ontem também um que é A Vida Intelectual. Esse é um livro de um escritor antigo, mas ele ajuda no autodesenvolvimento também, de você ter Depois me passa esse eu não conhecia. Eu vou mandar para vocês depois. Eu comecei a ler ontem, inclusive, estou achando bem legal. Esse é mais um livro antigo, de um escritor antigo, francês. Esse é mais para autodesenvolvimento intelectual também. Então, são esses três livros que eu estou lendo no momento. Bom, gosto de perguntar porque eu gosto de ter referências também para pôr na minha wishlist, aqui na minha lista de desejos. Só queria agradecer demais a conversa, foi muito bacana conversar com vocês. Obrigado, Mauro. Imagina. Eu que agradeço vocês pelo convite, foi bem legal mesmo. Daria horas aqui para a gente conversar contigo. Sem dúvida, obrigado. sem dúvida. Conhecer vocês foi bom também, foi uma oportunidade de nos conhecermos, eu acho bem legal. Prazer nosso. Eduardo, muito obrigado. Prazer te conhecer também. Prazer é meu, uma honra gigantesca, novos amigos. Eu acho que assim, falta muito a gente fazer cada vez mais isso, né? Acho que é um dos pontos que vocês têm, que vocês estão de parabéns, é reunir assim pessoas que não se conhecem, que têm conexão, acabamos de descobrir que somos do mesmo bairro, quer dizer, uma coisa Devem ter torcido ali na Javari, né? Não, e tem coisa assim, por exemplo... Canole. E olha só, tem coisas interessantes, como por exemplo, eu comentei aqui do André Agra, que é um grande amigo também, que também é da Moca. Sim. E eu sentei ao lado dele de um evento lá da XP. Nós estávamos para selecionar um outro sistema, que eu acho que é do Salesforce. E quando ele foi do lado, ele falou assim, de onde você é? Eu falei, por que você vai perguntar? Ele falou, não, esse sotaque aí eu reconheço. Eu falei, você é da Moca? Ele falou, sou. E eu comentei com ele, falei, a gente quer fechar com você, mas ele falou, não, de jeito nenhum, a gente tá com você vai fechar comigo porque você é da Moca, querido. E fechou. Então, acho que é isso, né? A gente que é da Moca tem um pouco dessa brincadeira de querer fazer esse negócio de confraria, mas o que a gente está fazendo aqui também é uma confraria, onde a gente tem uma troca de sinergia, de informações, de visões que foi enriquecedora para todos nós. Então, assim, antes de mais nada, obrigado por esse momento, parabéns, continuem e conte comigo sempre que vocês quiserem, porque será uma honra e um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Denis, meu amigo, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente também. O prazer é todo meu e ouvir esses agradecimentos, principalmente de podcasters experientes, né? Professores, coordenadores universitários, né? Muito, muito bacana aqui tá participando. E agradecer todos os Gabriéis, né, que estão envolvidos aqui no processo, porque é uma turma muito importante aqui de fazer Gabriel o negócio acontecer. Né? Gabriel do estúdio, é isso aí. Obrigado, Gabriel. Bacana. E quero agradecer vocês também da audiência que estão acompanhando a gente aqui no Futuro Agora. Espero que tenham gostado. Tenho certeza que gostaram desse papo. Continuem seguindo a gente. A gente vai deixar as referências sempre aqui na descrição. E a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. Obrigado.